paz do Senhor a todos, bom dia! Meus amados irmãos, mais uma vez, estamos comentando a leitura bíblica diária aqui no canal Plena Gestão, juntamente com os nossos companheiros. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. Queremos meditar com os irmãos na leitura diária do sábado, da lição de número 6, com o tema A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. A leitura de hoje está baseada em Jó, capítulo de número 22, versículos de número 3 a 5, com o título: O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo. Acompanhe conosco a leitura na versão NVI. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Meus amados, durante esta semana tivemos já 5 comentários das leituras bíblicas diárias e podemos observar que no capítulo de número 4 temos o início do argumento teológico de Elifaz. No capítulo de número 15 nós vemos o outro argumento de Elifaz. E no capítulo 22 nós vimos o último discurso de Elifaz. A verdade prática diz que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O interessante, amados, é que, conforme alguns estudiosos explicam, é que este do capítulo 22, sendo o último discurso de Elifaz a Jó, quando falou a ele pela primeira vez, foi no capítulo 4 e capítulo 5, ele elogiou as boas obras de Jó e sugeriu gentilmente que ele poderia precisar se arrepender de algum pecado, embora não pedisse nenhuma novidade neste discurso. Ele acabou falando de modo mais específico. Ele não conseguia abalar a sua crença de que o sofrimento é a punição de Deus por mais obras. E por isso sugeriu vários pecados possíveis que Jó poderia ter cometido. Elifaz não estava tentando destruir Jó. No final de seu discurso, ele prometeu que Jó receberia a paz e a restauração se apenas admitisse seu pecado e se arrependesse. É interessante, amados, que o argumento que ele faz eleva, como podemos ver, a evidência de sua teologia. E no seu terceiro discurso, ele expõe uma defesa de transcendência de Deus. Jó 22. Conforme o autor da lição, ele escreve no seu livro de apoio, ele diz que o conceito que ele possuía da grandeza de Deus não destoa daquele que encontramos em outras porções das Escrituras. O problema com a argumentação de Elifaz não diz respeito ao conteúdo de sua doutrina, mas sim à forma como era interpretada e aplicada por ele. Elifaz, então, usa esse conceito de transcendência
para humilhar e rebaixar a Jó. Para ele, Deus é onipotente, grandioso, majestoso, e devido a isso, não deveria rebaixar-se para dar atenção a um pecador como Jó, que deveria reconhecer o seu lugar de insignificância e conformar-se com o julgamento punitivo do Senhor sobre ele. É interessante, amados, que Jó, ele escuta o primeiro discurso, o segundo discurso e o terceiro discurso. No primeiro discurso, Jó rebate. No segundo discurso, Jó rebate também. E ele diz que não tem pecado. Ele diz que não tem culpa. Mas ele continua insistindo na sua teologia. Conforme vemos aqui na lição, vemos que ele acusou Jó de pecado de orgulho. Jó estava agindo como se o seu caráter e conduta fossem importantes e de algum modo benéfico para Deus. A teologia dele girava em torno de um Deus distante, o juiz do mundo, mas não o amigo dos pecadores. Porém, o caráter e a conduta de Jó eram importantes para Deus, pois Deus estava usando Jó para calar o diabo. Nem Jó, nem seus 3 amigos sabiam que Deus tinha um plano. Mas Jó acreditava que Deus estava cumprindo algum propósito em sua vida, é lógico. E um dia o justificaria. Além disso, o caráter e comportamento do povo de Deus são importantes para o Senhor, pois seu povo pode lhe causar alegrias e tristezas. Ele é Deus, e ele é um Deus, não é um Deus passivo e não é um Deus distante, que não se identifica com o seu povo, mas sim um Deus que se deleita com os que são seus, assim como eles se deleitam com o Senhor. Meus amados irmãos, podemos ver que a leitura bíblica diária traz uma pergunta de Elifaz a Jó. O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo? A resposta é sim. Deus, ele tem prazer em nossa vida. Provérbios, capítulo de número 4, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus nos ajude a compreender esta lição, a crescer espiritualmente, para a glória do seu nome. Deus vos abençoe.